Fala galera, professor Anderson de novo com vocês aqui. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre notação científica, falamos como utilizar as operações básicas da matemática em notação científica. E hoje a gente vai falar um outro assunto também importante, que é a ordem de grandeza. Então, muitos vestibulares, ao invés de pedir o resultado, ele pede a ordem de grandeza. Se você não sabe, vamos lá, vamos aprender. Então, o que vem a ser a ordem de grandeza? Né? A ordem de grandeza é o valor mais próximo, né, do encontrado. Então, você encontrou um valor e ele quer saber qual é a ordem de grandeza, é a potência de 10 mais próxima do valor que você encontrou. Então, como que a gente vai fazer para encontrar essa ordem de grandeza? Né? Então, olhando aí, ó, o valor mais próximo escrito na potência de base 10, que representa determinado valor numérico, é a ordem de grandeza. Para as grandezas físicas, estima-se a potência de base 10 mais próxima na medida real da grandeza. Então, a gente vai entender como encontrar essa medida mais próxima. Vamos lá? Então, como que a gente vai fazer para encontrar? Então, nós temos uma regrinha. O primeiro passo é pegar um número que você queira passar para a ordem de grandeza e transformar ele em notação científica, da mesma forma que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, o primeiro passo é transformar o número aqui em notação científica. Então, está aqui, ó. Então, transformei o número em notação científica. A ordem de grandeza encontrada vai depender deste valor aqui, né, da potência de base 10, mas também vai depender desse coeficiente de notação, do n. Tá? Eu vou explicar já. Então, qual o valor da ordem de grandeza? Ou vai ser 10 elevado a n, exatamente o valor encontrado aqui, ou vai ser o 10n mais 1, elevado a n mais 1. Deixa eu pegar o apontador de laser aqui. Então, tá aqui, ó. Ou esse valor, ou esse daqui. Certinho? Qual que é o segundo passo? Observar o valor de n. Transformei em notação científica, observo o valor de n. Tá? Então, o que eu tenho que fazer observando ele? Observar esse valor para ver se ele é maior ou igual a 3,16, menor que 3,16. Então, se o n for maior ou igual a 3,16, a gente tem que pegar esse valor de n e somar com 1. Então, tá aí, ó. Então, se esse cara aqui for maior que 3,16, eu pego o valor que eu tinha encontrado da potência de base 10, um expoente, e somo um expoente. Eu já vou explicar o porquê. Ah, não, mas e se o n for menor que o 3,16? Se o n for menor que o 3,16, basta a gente colocar a ordem de grandeza, a potência de 10 expressa ali. Fui entendido? Se ainda não fui, vamos lá, vou fazer alguns exemplos aqui para a gente compreender melhor. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aí. Vamos imaginar um número aí, sei lá, vamos fazer uma soma para a gente relembrar. Então, sei lá, 3 vezes 10 à oitava mais 5 vezes 10 à sétima. Supondo aqui. Como é que a gente faz a soma, né? A regrinha que nós falamos lá na aula passada, né, nas aulas anteriores, primeira coisa, observar se os expoentes são iguais. No caso aqui não são iguais. Então a gente vai ter que transformar um deles. Esse cara aqui, ó. Esse cara eu vou passar para 10 elevado a 8. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a oitava, mais eu tenho que transformar esse cara para 10 elevado a oitava. O que eu fiz do 7 para o 8 aqui, né? Eu aumentei um expoente. Se eu aumento o expoente, ou seja, eu aumento uma casa decimal, eu tenho que diminuir uma casa decimal no número ali para que o número permaneça constante. Então, 0,5. Pronto. Então, eu aumentei o expoente, diminuí uma casa decimal. Se fosse o inverso, né, eu teria que aumentar a casa decimal. Se eu fosse transformar, por exemplo, 3 vezes 10 à oitava, 3 vezes 10 à sétima, ó, vamos fazer só para a gente ver se a gente compreendeu bem. Então, o que eu fiz aqui, ó, para transformar? Eu diminuí uma casa decimal. Se eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar aqui, aí ficaria 30 vezes 10 elevado à sétima, tá? Então, é por aí que a gente tem que fazer.
Deixa eu só apagar aqui. Aí. Então, resolvendo essa soma, agora que eles estão já todos na mesma unidade de expoente, né? Então, 3 mais 5, ficaria assim, né? 3 mais 0,5 vezes 10 elevado à oitava. 3 mais 0,5 é 3,5 vezes 10 à oitava. Pronto, está em notação científica? Está em notação científica. Joia, né? O número tá o n aqui. Para eu achar a ordem de grandeza, eu tenho que indicar, verificar esse número. Se esse número for maior ou igual a 3,16, eu pego essa potência de base 10 e somo uma unidade. Se for menor, eu mantenho essa potência de base 10 com a unidade. Então, qual que é a ordem de grandeza desse número? Seria 10, olhei o 3,5. 3,5 é maior que 3,16. Então, se ele é maior, eu tenho que pegar essa unidade, mais 1, 10 mais 1, 10 elevado à oitava, 8 mais 1, dá 9. Então, a ordem de grandeza é 10 a nona. É dessa forma que a gente consegue calcular aí a ordem de grandeza de um número qualquer. Beleza? Então, primeiramente, com cálculo, né, você encontrou um número, você quer encontrar a ordem de grandeza, primeiramente, transforme em notação científica, e aí sim você compara o valor do n com 3,16. Mas lembre que é notação científica. Não adianta você pegar aqui o número 20 vezes 10 à sexta e falar que a ordem de grandeza dele é 10 à sexta. Você está errado, porque esse número não está em notação científica. Tá? Então teria que passar em notação científica, ficaria 2 vezes 10 elevado à sétima. Aí a ordem de grandeza dele é 10 elevado à sétima. Vai? Por que usou esse 3,16? É o seguinte, ó, vou fazer aqui do lado mesmo. A gente tem 10 elevado a 0, 10 elevado a 1. E seria um número, esse n. Lembra que o n tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Né? Então, maior ou igual a 1, menor do que 10. Esse cara aqui é 1. Esse cara aqui é 10. Então, o meu número n tem que ficar entre esses dois. Qual seria o meio desse cara aqui, né? Já que a gente está falando de potências, seria o 10 elevado a meio. Né? De 0 em 1 é o meio que está aqui no meio. Né? Não vamos considerar o 5, não, tá? A gente está falando de potências. Né? Qual a potência mais próxima? A ordem de grandeza está diretamente relacionada à potência. Então, 10 elevado a meio, não sei se vocês sabem, né? Mas um número elevado a meio é uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 10 é exatamente igual a 10 elevado a meio, a mesma coisa. E 10 elevado a meio é próximo de 3,16. Por isso que a gente tem esse número como referência. Então, se eu tenho um número maior que 3,16, maior ou igual a 3,16, eu pego a potência de 10 e somo um expoente lá que eu encontrei na notação científica. Se eu tenho um número menor que 3,16, eu pego a potência de 10 e o expoente que está ali em cima sem alterar nada. Tá? Então apenas somo, não subtraio nada. Beleza? Ou vai ser igual, ou vai ser nzinho lá mais 1. Joinha. Então, outros exemplos aqui para a gente fazer. Sei lá, vamos pegar alguns valores. Já vou direto para a notação científica, tá? 5 vezes 10 elevado à sétima. 2 vezes 10 elevado à oitava. 182 vezes 10 elevado a menos 2. 8 vezes 10 elevado a menos 7. Então, alguns exemplos aqui para a gente passar para a ordem de grandeza. Então, como que a gente passaria esses números para a ordem de grandeza? Primeiro, verificar se o número está em notação científica. Está em notação científica esse número? Vamos conferir? Esse número está entre 1 e 9, lá, vamos pensar assim, né? Maior ou igual a 1? É maior que 1. É menor que 10? Então tá beleza, tá perfeito aqui, tá em notação científica. Então, primeiro já tá em notação científica. Qual que é a ordem de grandeza desse cara? A ordem de grandeza, basta a gente conferir esse n. Se esse n for maior que 3,16, eu pego essa potência de base 10
e somo um expoente. Então, como ele é maior que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado à oitava. A ordem de grandeza desse número aqui vai ser igual. Olha aqui, está em notação científica? Perfeito, notação científica. Esse n aqui é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Perfeito. Então, o que eu tenho que olhar agora? Olha o n. Se o n é menor que 3,16, como é o caso, eu mantenho a potência de base 10 e o expoente. Perceba que esses dois números têm a mesma ordem de grandeza. Tá? Mesmo sendo números diferentes, eles têm a mesma ordem de grandeza. Eles não são iguais, eles têm a mesma ordem de grandeza. Tá? O terceiro aqui, está em notação científica? Não, não está, né? Esse n aqui é muito maior do que 10. Então, para que eu passe esse número aqui para a notação científica, eu tenho que andar casas decimais para baixo aqui. Então, duas casas decimais. Então, duas casas decimais aqui, ó. Eu tenho que andar com a vírgula para cá. O que eu estou fazendo com as casas decimais? Diminuindo casas decimais? Então, eu tenho que somar lá. Seria assim, ó, 1,82 vezes 10 a menos 2. Diminuir, então soma duas casas decimais. Vai ficar 1,82 vezes 10 elevado a zero. Está em notação científica agora? Agora sim. Então, a ordem de grandeza desse número, observe esse número, é maior ou igual a 3,16? Não. É menor que 3,16? Sim. Se é menor, eu mantenho a potência aí de base 10 e o seu expoente. Tá? O de baixo aqui já está em notação científica, né? 8 é menor do que 10 e maior do que 1. Eu vou pegar e observar o n. Então, a ordem de grandeza desse cara vai ser igual. O n é maior que 3,16. Se ele é maior que 3,16, basta eu pegar a potência de base 10 e somar um expoente. Não vai colocar menos 8, né, gente? Então, um expoente aqui. Então, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a menos 6. Então, tá aí. Tá aí os exemplos a qual eu queria demonstrar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, só me contactar aí, colocar nos comentários, perguntar. Né? Então, para que a gente aprenda realmente física. O próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre algarismos significativos. Bora lá? Bora aprender física?